Olá, estamos de volta com o nosso território escolar para mais um programa na série que estabelece conexões entre democracia e educação. Os dois conceitos que a gente quer desenvolver hoje são diversidade e autonomia. Cada um deles renderia vários programas. O primeiro deles é pensar que a criança aos 4 anos entra na escola, vai permanecer nela até os 18. A escola é um ambiente necessariamente muito mais diverso do que a família, do que o agrupamento religioso, do que a comunidade onde ela mora por vezes. É na escola que a criança vai sentar ao lado de um menino ou uma menina, que pode ser negro ou branco, diferente da sua cor, da sua raça, vai compartilhar também a mesma sala de aula com pessoas de diversos pertencimentos religiosos, vai ter talvez algum colega que tem alguma modalidade de deficiência, seja cadeirante ou alguma outra modalidade de deficiência, um colega talvez surdo, então o aluno vai aprender o vocabulário para se comunicar com ele, ou ela. Vai também estar lado a lado com crianças que vêm de agrupamentos familiares que são diferentes do seu, às vezes formados pela mãe, já casada pela segunda vez, às vezes com outro tipo de marca, Ou seja, queremos acentuar o fato de que a boa educação é justamente aquela que vai mostrando para a criança, ao longo dos anos de escolaridade, essa complexidade dos muitos ordenamentos, das muitas possibilidades que a gente tem na nossa sociedade. A sociedade é fatalmente mais diversa do que o agrupamento familiar, Ela tem mais diferenças entre as pessoas do que tem o agrupamento familiar. A segunda questão que cumpre aqui a gente debater um pouco é que ao longo do percurso escolar, a criança vai atravessando aquelas idades que na nossa legislação definem o seu progressivo ganho de autonomia. Pela nossa legislação brasileira, aos 12 anos de idade, a criança está na escola já, ela vai vai deixar de ser criança e vai se transformar em adolescente pela nossa legislação. Aos 14 anos, a chamada idade do consentimento para relações sexuais. Aos 16 anos, a criança adquire o direito, por exemplo, a ter o título de eleitor, Poderá votar, mas não pode se candidatar. Aos 18 anos, a chamada idade da maioridade penal, no sentido assim, no caso de algum crime, será julgada como um adulto. Mais tardiamente, às vezes já fora da escola, aos 21 anos ainda, algumas questões ligadas a porte e uso de armas, são exigidos essa idade. Esses marcadores que eu coloquei, eles nos mostram que ao longo dos anos de escolaridade, 2 processos vão acontecendo. A criança, depois o jovem, vai conviver num grupo cada vez mais diverso, com pessoas que têm pensamento político diferente do seu, projetos de vida diferentes do seu, e isso é um elemento do pluralismo democrático que é importante para o amadurecimento e para o crescimento dessa criança. É importante também para a aquisição de conhecimento científico, também um método científico e os modos de avanço da ciência se dão sempre num ambiente de multiplicidade de informações e de multiplicidade de pontos de vista. E a criança vai atravessar também, ao longo dos anos de escolaridade, a transição que vai fazendo com que ela deixe de ser criança e vá cada vez mais se aproximando de uma autonomia plena que a gente conquista basicamente aos 18 anos e completamente aos 21 anos, Ou seja, ela vai cada vez mais sendo tratada como adulto. Por exemplo, no ensino médio, dos 15 aos 18 anos, tem um conjunto de atividades e modos de discussão e ações na escola que vão tratar cada vez mais esses jovens como pessoas portadoras de um grau maior de autonomia do que elas tinham no ensino fundamental, por exemplo, Isso vale para todas as questões da vida. Essas 2 marcas, progressiva conquista da autonomia e também convívio com a diversidade, elas devem ser vistas como elementos positivos de uma educação e não como vemos no Brasil alguns movimentos hoje em dia, em que famílias e grupos religiosos tentam colonizar a escola, dizendo que ela deve ser uma escola regida pelos valores familiares ou pelos valores religiosos.
Acontece que o mundo é composto por uma diversidade de pessoas, de opiniões, de projetos de vida. E é a vivência dentro do ambiente escolar que possibilita um conhecimento melhor disso e possibilita também o diálogo, a aceitação do outro, tudo isso constituindo aquilo que é próprio do espaço público, que é um lugar onde a gente negocia as diferenças. No ambiente privado doméstico, eu posso até decidir que na minha casa, quem fuma, por exemplo, não vai poder entrar porque eu não gosto de pessoas que fumem ou não gosto que fumem na minha casa, né? Agora, no ambiente público, nós vamos construir regras que permitam que eu esteja na sala de aula do lado de alguém que eventualmente, por exemplo, fume, embora a pessoa não vá fumar na sala de aula. Mas, em todo caso, é no ambiente público que eu vou aprender a negociar esse tipo de regras que são próprias de um amadurecimento para a vida em sociedade. Essa é mais uma tarefa importante da escola e mais uma tarefa que guarda importantes conexões com o ambiente democrático. Sugestões serão bem-vindas, é só postar abaixo.